Olá, meu nome é Luiz, eu sou psicólogo, eu te ajudo a fazer dinheiro com a psicologia. Olha só, uma das questões que a maior parte das pessoas que me seguem, alunos também da graduação, se questionam, e abriu algumas perguntas algumas vezes, eles colocavam, é a dificuldade de escolher qual a abordagem da psicologia a pessoa deve escolher, ou não. Então, eu acho que é o primeiro ponto, então vou lá, hoje eu vou explicar exatamente isso. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode imaginar que todas as psicoterapias elas estão buscando atingir a mesma finalidade. Eu acho que esse é o ponto inicial. Eu vou abordar algumas aqui, principalmente daquelas que eu tenho mais conhecimento, para que eu possa te apresentar, para que você consiga entender essa variedade e aí, de certa forma, você ter a liberdade de fazer a sua escolha, tá certo? Então vamos lá. Eu posso fazer psicoterapia por diversos motivos. O primeiro deles, o mais conhecido, obviamente, é eu querer me livrar de sintomas tais como ansiedade e depressão. Então, a maior parte das pessoas que vão buscar psicoterapia estão na busca de se livrar desses sintomas, ok? Mas não são todas as terapias que o foco estrito vai ser a melhora de sintomas, né? Apesar de que todas elas vão ajudar nesse processo, mesmo que elas não sejam, não tenham em si a mesma, não busquem as mesmas coisas, ok? Então, você pode buscar a terapia também porque você está num processo de autoconhecimento, né? No sentido de que, olha, a vida não está com muito sentido, assim, né? As coisas modificaram, você foi envelhecendo, seus interesses mudaram e você ainda não se localizou, né? Ou então, você pode buscar terapia porque você está passando por um momento, por um período difícil, tal como um luto, né? Pela perda de alguém, tal como a perda de um emprego ou algo do gênero. Então, o primeiro ponto que eu quero que você preste atenção é exatamente esse. Você percebe a diferença das três possibilidades? Né? Você percebe, né, dentro da sua vida, talvez você já tenha passado por momentos diferentes em relação a isso? Isso é o ponto inicial que você precisa compreender. E então, cada terapia, então vamos pensar, cada teoria da psicologia, ela pega a realidade e ela lança um olhar sobre essa realidade. Ela lança um ponto de vista sobre essa realidade. E o grande equívoco que nós, psicólogos, estudantes de psicologia, tem é querer pegar o seu pequeno ponto de vista e querer, a partir dele, explicar tudo, trazer uma realidade, uma verdade última que vai te trazer todas as explicações para todos os momentos, né? E aí eu acho que é onde a gente se equivoca, né? E outra coisa, a gente não vai conseguir atender a tudo e a todas as demandas. Nem estamos aí para isso, né? Então, pensando nessas três possibilidades, né, de sofrimento que a pessoa vai nos buscar no consultório, vamos pensar como que cada uma das teorias pode caber em cada momento, ok? Então vamos pensar, a pessoa te buscou sofrendo ali de ansiedade e depressão. Eu vou pegar esses casos porque de fato eles são os mais comuns de aparecerem, né? E dependem muito mais da gente, da psicoterapia, né? Da psicologia, do que de medicação ou algo assim, ok? Então, vamos lá. Você tem ali, a pessoa chega com síndrome de ansiedade e depressão, tá certo? Tudo isso teve início, provavelmente, em algum período da vida da pessoa, em que ela demonstra alguma dificuldade de lidar com aspectos que a vida coloca, né, pra gente, né? Alguma barreira que a pessoa teve, alguma forma que ela foi criada e foi desenvolvendo e em algum momento eclodiu esse problema. Então, nesse ponto, a gente tem uma talvez a teoria mais efetiva, quando eu estou focando no sintoma, de fato,
seriam as psicologias baseadas em evidências. Eu, particularmente, eu tenho uma formação em TCC, então é de onde eu consigo falar. Então, ali, o que acontece? Você tem um afeto, um sentimento que interfere na cognição da pessoa, né? Então, eu tenho aspectos emocionais que estão interferindo na minha cognição, que dificultam eu tomar uma atitude ou alteram a minha forma de perceber a realidade. Então, a TCC, o que ela vai propor? Que você confronte esses afetos, esses pensamentos automáticos que estão atrapalhando a sua perspectiva, a sua forma de lidar no seu dia a dia, no seu cotidiano. E com essa confrontação, você tem uma perspectiva, uma atitude mais, como que é o nome mesmo? Mais, não é adaptada, é funcional na realidade. Então você funciona melhor na realidade, né? Você não está ali buscando o modo perfeito, mas você começa a enxergar a vida um pouco melhor de como ela é, a partir de estratégias que vão utilizar tanto de aspectos comportamentais, quer dizer, você vai ser posto à prova para lidar com a realidade, você vai colocar o seu paciente paulatinamente a lidar com a realidade, a confrontar a realidade e mudar a própria percepção que ele tem dessa realidade. Então isso tem avanços muito rápidos nesse processo. Então é importante você entender. Se eu fosse dizer assim, ó, você quer pegar uma ansiedade, uma depressão e quer agir diretamente no ponto, fala, né? Você tem a TCC ali como um excelente instrumento. Então, se a sua perspectiva é lidar com sintomas, tratar sintomas muito específicos, e aí seja ansiedade, depressão, obesidade e diversos outros, se você quiser pegar o DSM e isso for um guia para você, ok. Então entenda que o processo que você está fazendo, apesar de a gente também poder falar de um autoconhecimento, é de proporcionar uma atitude mais funcional no mundo, ok? Entendi. Agora pode ser que mesmo assim você queira tratar ansiedade, depressão em outras perspectivas. Então, por que acontece? Boa parte desses problemas, sintomas, eles dizem respeito exatamente de uma dificuldade de aceitação que a pessoa tem de si mesma, né? De uma dificuldade que a pessoa tem de conseguir, como que eu posso dizer assim, de assumir aquilo que ela gostaria de fazer no mundo. Por exemplo, um tipo de relacionamento que ela gostaria de assumir, gostaria de buscar uma profissão que é contra aquele padrão de profissão que a família sempre teve, e às vezes é uma família que impõe muitas coisas, às vezes ela está num relacionamento abusivo e ela está querendo sair dessa perspectiva. Então, nessa onda assim, a pessoa às vezes ela está se escondendo, se guardando muito. Então, o simples fato dela poder se abrir, então aí eu parto para uma análise existencial, poder se abrir, poder contar o que está acontecendo, poder dizer, já vai ser o suficiente, né? Para o quê? Para que essas limitações que ela está gerando com o entorno, porque acontece, a pessoa quando ela está passando por um processo depressivo, de ansiedade, uma das perspectivas, então, se eu coloco a análise existencial em jogo, é de que ela está criando uma limitação, ela está criando uma carapaça que impede ela de se relacionar com a realidade. Então, a própria ansiedade e a depressão seriam defesas, assim, para que eu não enfrente o mundo de alguma forma. Que, de certa forma, na perspectiva, vai se aproximar da TCC. E aí a pessoa ela vai falando e vai assumindo mais a sua responsabilidade diante do mundo, diante das questões existenciais, de que nada na vida tem garantia. Então ela vai começando a maleabilizar essas defesas, essas proteções, e aí ela consegue se relacionar mais com o mundo, né? Ou então, a pessoa ela não está querendo aceitar que os interesses dela mudou, que a perspectiva de vida dela mudou. Tem algo no seu interior, no seu íntimo, que grita, que urra, que implora que ele seja enxergado de uma forma diferente, né? O inconsciente está ali gritando para ser escutado. E aí, cabe a nós possibilitar que a pessoa escute esse inconsciente através dos sonhos, através de expressões artísticas, né?
através de imaginações ativas, a partir de atos falhos e tudo, que ela escute esse processo. Então aí eu estou falando das teorias psicodinâmicas, especialmente a análise junguiana, né, a psicologia analítica, que é a qual eu também tenho formação. Estou falando especialmente dos lugares, né, de onde eu transito. Então, posso focar no sintoma? Posso. Só que eu tenho que entender o seguinte: a terapia cognitivo-comportamental ela vai estar muito direcionada para o sintoma. E talvez por isso ela seja também mais efetiva quando eu estou querendo lidar com sintomas. Se eu for perceber, a análise existencial e a psicologia analítica, eu já estou buscando o quê? Ou eu flexibilizar minha forma de relacionar com as pessoas, ou eu estou focando em escutar esse outro ser interno, ao qual todos nós carregamos, né? Que cabe a gente escutar de uma maneira diferente. Agora vamos lá, vamos lidar com a pessoa que ela está querendo, chega para se conhecer. Eu quero saber mais de mim, quem eu sou no mundo, né? Qual que é o sentido que eu vou ter na vida. E aí, eu, particularmente, nesse momento, eu gosto muito da psicologia analítica. Por quê? O que vai dar sentido para a vida não são as coisas que acontecem, né, na realidade. Eu tenho que me escutar. Eu tenho que escutar que eu tenho um ser subliminar dentro de mim, que ele que vai, como um radar ali, identificar dentro da realidade aquilo que gosto, não gosto, aquilo que eu me interesso ou não, para onde eu quero ir, né? E aí, quando a gente parte para análise de sonhos, a gente parte para as expressões artísticas, imaginação ativa, como eu disse anteriormente, a gente está fazendo o quê? Melhorando esse diálogo entre a minha consciência e o meu inconsciente. Então, nessa perspectiva, o que eu estou procurando? Eu estou buscando escutar um outro lado da minha personalidade. A questão da funcionalidade no mundo, ela fica secundária nessa perspectiva. Eu quero ser mais genuíno, por exemplo. Por isso que, em certa medida, não vou falar que é uma prescrição assim, dessa maneira, mas em certa medida é um tipo de análise que funciona muito bem para quem já está mais velho, depois dos 30 anos. Não que não vai funcionar para quem está mais novo, funciona bastante. Mas depois que você tem uns 30 anos, 35, em que a sua perspectiva de realidade já não é mais a adaptação ao mundo, qual que é o meu lugar no mundo, ganhar dinheiro, qual a minha profissão, mas sim, se você chegou nesse ponto, né, de achar o seu lugar, é tipo assim, o que eu estou fazendo no mundo? Qual sentido eu posso colocar no mundo? Como que eu posso me criar? E aí você já passa de um brincar com a sua própria personalidade, aí a psicologia analítica vai caber muito bem, né? Tem até um conceito na psicologia analítica que é a metanoia, que seria uma mudança significativa e qualitativa da sua perspectiva, né, de mundo, da sua personalidade, que alguns vão falar de metade da vida, né? Porque até então você estava buscando, de certa forma, se adaptar ao mundo, e agora você já não quer se adaptar ao mundo, você já quer criar o mundo, você quer ser uma pessoa que vai fazer a diferença na criação do mundo. Então, por isso, uma perspectiva totalmente outra, né? A mesma, e a psicologia analítica, a análise existencial, elas andam muito de mão dadas, né? Então, em certa medida, é você falar assim, olha, eu vou assumir a responsabilidade de ser quem eu sou, né? E a análise existencial é isso. Apesar dos preços que eu possa pagar diante da sociedade, eu estou assumindo quem eu sou. Porque ficar me adaptando, ficar me submetendo às questões sociais que são impostas a mim, está me fazendo sofrer. Eu quero ser quem eu sou. Então chega algum momento que isso se torna primordial, que você pode ter deixado por muitos anos buscando o seu lugar na sociedade, agora chega um momento que ela grita. E aí cabe a você assumir essa responsabilidade, né? A questão é essa, existencial nesse sentido. Assuma a responsabilidade por sua vida. Assuma a responsabilidade pelas consequências do que vai acontecer. Então é o momento que você já não fica mais falando assim, é culpa de tal pessoa, é culpa de tal pessoa. As pessoas vão ter as responsabilidades dela na sua vida. Mas a questão é qual que é a escolha que você faz diante dessas situações. Beleza? Então você consegue perceber então que é um outro momento, beleza? Você viu que em momento algum eu falei sobre sintomas, sobre transtornos.
Por quê? Não é essa a ideia. A ideia é você se escutar mais, é você aprofundar mais nas suas vontades, nos seus desejos e assumir a responsabilidade diante disso. E num terceiro ponto, eu preciso suportar as questões existenciais que o mundo nos coloca, né? E aí, obviamente, estou falando de uma análise existencial, que é o seguinte: independente da sua personalidade, dos seus transtornos, como você está no mundo e como você lida e aceita e suporta as dificuldades que você vai ter que passar durante a realidade, né? E aí você vai compreender os seus padrões de funcionamento, você faz algumas retrospectivas, né? Olha, sempre que acontece isso eu reajo sempre da mesma forma, eu quero continuar reagindo assim ou eu desejo mudar a minha forma de reagir diante do mundo, né? Então, diante da perda de alguém também, como que eu lido com o fim? Como que eu lido com o encerramento de vidas, encerramento de relacionamentos, encerramento de trabalhos, encerramento de ciclos, né? Então, chega um ponto que eu preciso assumir a minha responsabilidade ali diante do mundo. Eu acho que a análise existencial, querendo ou não, ela passa por todos, porque, em última instância, o que eu devo fazer é assumir a responsabilidade da minha vida diante da sociedade, diante do tempo que eu tiver aqui. E ter isso em mente, falar, olha, meu tempo é limitado, então eu tenho que fazer o melhor que eu posso fazer nesse inteirinho, é o crucial, né? Então, seja qual for ali, qual que é que te toca mais? Deixa aqui, qual dessas perspectivas, qual dessas situações você acha que diz mais respeito a você, do seu interesse? Compartilhe aqui comigo. E aí, a partir desse momento que você compartilhar, começar a refletir, você vai entender qual que você se adapta mais, principalmente no início da carreira. Porque de fato a gente já não sai aprendendo tudo, né? Para eu chegar onde eu estou, para eu poder ter aprendido isso tudo, né? Eu já tenho 16 anos de carreira, então tenho tempo, né? Já tive formações às vezes duram 4 anos, 5 anos, e vale a pena. E sua carreira, ela vai ser longa, vai ser longeva. A carreira na psicologia, ela não tem fim, né? Então ela dura muito tempo, então você também não precisa ter a pressa de querer saber tudo, né? Aos poucos, você vai vendo, pô, vamos brincar aqui. Comecei gostando de lidar com sintomas, eu queria trabalhar com emagrecimento, estou buscando ganhar mais dinheiro, é uma perspectiva que ela comunica melhor com a sociedade quando você fala, né, dos sintomas, dos transtornos. Então ela comunica melhor, fica mais fácil a conversa, as pessoas te buscam com mais tranquilidade, então vou para TCC. Só que pode ser que você chegue num ponto e fale assim, eu não quero só ficar lidando com o sintoma. Está me fazendo falta entender a profundidade, me dá a entender que as pessoas estão querendo perspectivas diferentes de vida e tal. E aí você começa, por exemplo, a ir para uma psicologia analítica, né? E aí você fala, tá, entendi psicologia, já estou melhorando esse diálogo, né? A pessoa já está conseguindo dialogar com o inconsciente dela. Só que tem questões filosóficas que perpassam, né, a questão da existência, né, de suportar essa existência, que ser um ser humano não é nada fácil, né? Então preciso buscar mais questões existenciais, de como que eu lido com isso. Você vai lá nos existencialistas, busca Sartre, busca Kierkegaard, busca Heidegger, né, e vai aprofundando nessas perspectivas, né? Assim como vai estudar Jung, vai estudar Schopenhauer, vai estudar Kant, vai estudar essa galera toda, né, diversos teóricos, né? Eu esqueci de falar, né, na análise existencial, vai estudar Rollo May, vai estudar Binswanger. Olha só que galera bacana que você tem para aprender muita coisa. Não, tô aqui na TCC, então vai lá, estuda Aaron Beck, estuda Judith Beck, estuda os diversos autores que você tiver, estuda os estoicos, estuda tudo isso. Olha só, com o tempo, quantas coisas você já agregou ao seu conhecimento. E não conseguiu guardar esses nomes todos? Volta aí no vídeo, pega parte por parte, né? Para você já ir se familiarizando com esses nomes, que são pessoas geniais, que você parar e lê-las vai acrescentar muito no seu conhecimento. Mas inicialmente, veja qual que toca você mais, qual que você gostaria de gastar mais tempo nesse momento aprendendo. Vai chegar um momento que talvez já seja o suficiente, e aqui não tem problema
vai lá, estuda outra. Gostou? Muda, busca perspectiva, se crie no mundo, crie sua personalidade com o tempo. Não deixe que ninguém determine o que você deve fazer. E eu só falei de 3 aqui, existem outras. Claro, você pode se interessar, né, atendimento centrado na pessoa, você pode focar, né, ali, Carl Rogers, você pode gostar muito da psicanálise, Freud, Lacan, Winnicott, outros autores que estão aí também. Então, olha só quanta perspectiva você tem em mão. Então, tá lá, estuda, veja qual que você gosta, compartilha aqui com a gente quais são as suas preferências, né? Comece por um lugar. Se sentiu o suficiente com ele, busca outros. A vida não tem fim não, e a psicologia também não. Ela é muito grande, a gente tem que abraçá-la, conseguir utilizar o melhor possível. Você vai ficar mais feliz, as pessoas vão ficar mais felizes, e tenho certeza, quanto mais capacitado você for, melhores serão seus atendimentos e melhor vai ser a sua carreira. Tá certo? Um beijão, a gente se encontra. Até mais. Tchau, tchau.